Aí, pessoal, nosso primeiro podcast compacto, então. Eu e o Guilherme Roquette aqui, a gente quer trazer muita coisa para vocês, tem muito conteúdo. A gente vai ter um outro podcast que é lá na Live, nosso parceiro, que tem uma sala maior para a gente levar convidados, né? Entrevistas, né? E aqui a gente pode tratar mais informalmente aqui, nós dois aqui, trazer muitos assuntos para vocês, porque a gente tem uma série de conteúdos, né, Roquette? Verdade, porque, Marco, assim, ó, toda semana tem informação nova sobre carro, e a gente já recebe e a gente já consome, porque aqui atrás de mim, Marco e eu já juntamos as coleções de 4 rodas, ele tinha da década de 60 até os anos 80 e 90, eu trouxe as minhas dos anos 90 e 2000 e aqui a gente tem praticamente todas as 4 rodas aqui, desde a primeira até a mais recente que veio aqui com uma sobrecapa da GAC, mas que tem, né, uma delas aqui. Então, assim, assunto não falta para tratar. Não falta, a gente vai ter que catalogar para ver se está faltando alguma edição e ir atrás. Verdade. Mas praticamente toda a coleção de 4 rodas aqui. Tem minhas miniaturas, e aqui também vocês estão vendo aqui uma série de assuntos que a gente pode trazer para vocês, né? Do antigo mobilismo, né? Já que tem o Auto Clássico Clube, né? Do qual eu pertenço também, o mercado automotivo, automobilismo, os aventureiros, as miniaturas, né? Vocês estão vendo também que eu gosto de miniaturas, personalizações, restaurações, paixão, novidade, fotografia, né? Já que eu sou fotógrafo, e entrevistas, como a gente falou. E aqui, ó, aventureiros, aí é o Guilherme Roquette. Eu sou fusqueiro, ele é aventureiro. É verdade. Mas aí, ultimamente, é aquele aventureiro de passeio, né? Não é de colocar o carro na trilha nem nada. Mas gosto. A gente já fez algumas coisinhas. Legal. Marco, mas acho que a gente está numa semana aí que a gente vem de um início de um anúncio do programa do governo federal para reduzir o IPI dos carros, então já tem um pouco desse assunto para a gente tratar. Algumas marcas lançando. Tem a Chevrolet aí lançando 6 modelos de uma vez só, que também é um bom assunto para a gente tratar aqui, mais os carros da própria GAC, que a gente já viu ali na capa da 4 rodas, que está lançando uma linha completa aqui no Brasil, e ainda também ao longo desse podcast, ou desse mini podcast que a gente vai fazer aqui, vai ter muito assunto para a gente conversar. Vamos falar do IPI primeiro? Vamos falar, como vocês viram, a gente vai ter antigo mobilismo, né? Vai ter as revistas, vai ter miniatura e falar de novidades também. Então o governo agora implementou uma nova regra ali para os carros bem de entrada, né? Que vai ter pelo menos uma de cada fabricante, um ou 2 carros de cada fabricante, para reduzir um pouco o custo no IPI, que vai reduzir aí, alguns carros vão estar aí abaixo dos R$70 mil, estamos falando em julho de 2025, que continua sendo, né, um preço meio alto, né? Não dá para chamar de popular, mas deu uma facilitada, né? Eu acho que ajuda um pouco e ele também reduz o IPI lá no início da gama, mas lá na outra ponta de carros a diesel, por exemplo, ele aumenta e aí tem ainda uma certa incerteza do preço de picapes, por exemplo, como é que isso vai ficar. Agora na ponta mais inicial, que é onde a grande maioria das pessoas se enquadram, a gente tem aí a Renault já anunciando o Kwid com toda a gama praticamente do Kwid com preço mais barato, então tem o Zen, o Intense, o Iconic novo agora, o Outsider também com preço mais barato. E na outra ponta, a Fiat. E a gente fala dessas duas porque Fiat e a Renault que tem os carros mais baratos, né? Tem o Kwid e tem o Mobi. Mas a Fiat aí está oferecendo o Mobi em todas as suas versões e também tem o Argo Drive. Até o Argo entra, né? Opção, né? Até o Argo entra. E será que o C3 também não? O C3 era o mais barato do Brasil também junto com o Mobi. Acredito que sim, que sim. A Volkswagen também está colocando o Polo, aí tem o Polo Track. Né? E até a Saveiro eles encaixaram de alguma forma numa redução de preço. Não sei se entrou exatamente no IPI. Agora, assim, é barato ainda, Marco? Não é. Né? Se tu for pensar que 65 mil, que é mais ou menos ali o inicial, ainda custa caro. Mas a gente também não vai imaginar que tu vai ter preço aqui, se pegar uma 4 rodas de 97, 98, 99, ali tem 1000 EX a 9.990. Bom, na época era uma coisa, agora não é mais, né? Claro, outra realidade, teria que fazer o cálculo ali para ver a inflação, etc, né? Mas que o carro zero aumentou muito desde a pandemia para cá, né? Porque tem alguns carros que quase que dobraram o valor, né, da pandemia para cá, e enquanto o salário de ninguém dobrou de valor da pandemia para cá. Né? Não, e tem uma questão também de taxa de juro, né? Antes a gente conseguia comprar carro por causa do financiamento. Né? Uma grande massa comprava carro por causa do financiamento. O juro está muito alto agora, tá absurdo. E o juro agora está num preço que é inviável da maioria das pessoas comprarem. Aí tem outro assunto, talvez para outro podcast, que é
0 km ou usado, né? É uma boa pergunta. Agora, assim, tem um Mobi chegando novo aí, com painel novo, por fora só mudou a calota, tá? Mas tem um painel novo, que é o mesmo painel da Estrada. Por que é o mesmo painel da Estrada? Porque compartilha ali o mesmo interior, né? Claro. E aí o que eles fizeram? Eu vi que tem um pacote no Mobi Like, que coloca um controle interno para abrir porta-malas, alguma coisinha a mais. Volta o farol de neblina, que tinha sido substituído lá para o DRL, aquele canhão embaixo virou DRL. Não sei como é que a Fiat está fazendo agora, tá? Tô até curioso. Se a gente puder ver depois, vou trazer essa informação. Porque o canhão embaixo talvez esteja com dupla função agora, né? E isso por causa de lançamentos também, como o Onix reestilizado. Então, até os lançamentos que estão vindo para o mercado, os próprios chineses, enfim, forçam essa atualização, né, nos modelos mais antigos, como o Mobi, por exemplo. O Mobi está bastante tempo em produção. Desde 2017, né? Quase 10 anos já. E praticamente sem alteração, né? Então já estava na hora deles fazerem esse upgrade, né? Que legal que fizeram. Tu falou da Chevrolet, Marco, é interessante a gente falar que a Chevrolet lançou 6 carros agora numa tacada só, né? Então tem ali o Onix, o Onix Plus, a Tracker, a Captiva nova e mais o outro, o eletrificado, aquele que é mais SUVzinho, né? O Spark. Né? Legal esse aí, eu gostei desse Spark. Ele volta com aquele desenho clássico, SUV tradicional. A gente comenta no outro podcast também, que a gente está lá com um entrevistado lá do Rafa da Live, a gente comenta isso sobre o design estar voltando né, pro quadrado, né, como estilo aventureiro, né, que tu gosta. Exato, e era aquela coisa, pô, as fábricas que eram, né, como a gente falou no outro podcast, as fábricas que tinham esse DNA acabaram se perdendo. Mas assim, ainda assim a Chevrolet deixou de ter carro barato no Brasil, né? Porque o Onix tá partindo dos 100 mil, agora com o IPI reduzido eu não sei como é que ele tá. Mas o Onix já estava partindo dos 100 mil na versão básica, né? Não tem mais o Celta antes. Aquele nível do Celta não tem na Chevrolet. Pois é. Então, assim como a Ford desistiu de vender os carros mais acessíveis, né? Talvez a Chevrolet também esteja indo para esse caminho, né? Já pensou por aí. Agora, eu acho que o momento é da gente... a gente meio que tá num compasso de espera, assim, com algumas coisas, né? Essa questão do carro chinês ter chegado aí, de ter muita oferta, né? Por exemplo, a GAC trazendo 6 carros numa tacada só para cá para o Brasil, várias marcas, a própria... Bom, lá do grupo da Caoa Chery, que é o Omode Jayco, ainda é um carro de cada modelo, né? Eles ainda foram mais comedidos, né? Que é a Chery, né? Com as suas subdivisões de marca, né? E fiquem ligados no canal porque a gente vai testar esses carros, que ficou bem legal, tanto o Omoda quanto o Jayco de primeiro modelo que vieram para o Brasil, né? O Omoda 5 e o Jayco 7. A gente vai andar nesses carros, vai mostrar para vocês. O que tu achou deles lá na Felite? E no lançamento, né, que a gente foi ali na concessionária, muito, assim, como é que eu vou dizer? Não vou dizer luxo, assim, mas ele é bastante requintado, ele é bastante sofisticado, ambos, né? O Jayco mais, assim, para uma linha mais social, o Omoda um pouco mais, assim, não vou dizer esportivo. Refinado, né? Mas são linhas diferentes, são públicos diferentes, mas ambos bem requintados, bem refinados. O que eu já vi na rua, Marco, eu já estive olhando o Jayco 7 na rua, e me deu uma impressão assim de que realmente ele é o mais ocidental dessa linha de carro chinês. Porque não causa um estranhamento como os BYD causam. Tu olha para um BYD na rua e ele ainda é uma coisa estranha, uma coisa chinesa, né? Sim. Especialmente aquela linha da Dinastia, como os outros mais, né, o SUV ou crossover maior. O Jayco 7 não, o Jayco 7 tá mais ocidentalizado, assim, né? Tá num gosto nosso mais, parece. Isso é legal, faz parte talvez da tropicalização, né? Que eles procuram adaptar ao Brasil e talvez já tenham trazido com essa imagem mais brasileira, né? É um estudo mais aprimorado que eles fizeram. Pro gosto do público brasileiro. Eu acho que assim, as fábricas brasileiras, elas precisam também estar atentas a isso, com certeza elas estão. Porque o receio né, daqui a pouco de tu ter uma invasão de carro e tu não tá gerando conhecimento e não tá gerando a criação, nem todo o processo de fabricação aqui no Brasil. Tu tá só despejando.
Mas isso é algo aí para a gente pensar para daqui a 10 anos e pensar como é que vai ficar. A gente está vivendo a história, né? A gente tem ali as 4 rodas todas ali contando a história automobilística do Brasil, e a gente está vivendo a história. A 4 rodas continua publicando, né? A gente cita 4 rodas como sendo uma referência jornalística, mas enfim, todo o mercado jornalístico de automobilismo, né? De automotivos. A gente está vivendo essa história, esse momento de transição aí, de vivenciar essa invasão chinesa, que só o futuro vai dizer se vai permanecer, se não vai permanecer. O pessoal tem um receio se tem qualidade ou não tem qualidade, o futuro vai dizer. Olhando as 4 rodas, o pessoal tinha um receio quanto aos carros japoneses, e hoje os carros japoneses são referência. Nossa, né? E o que virou, né? Mas aí se a gente for pegar aquela onda ali de 2008, 2009, que teve uma entrada, né, da própria Chery, o Jaque, né, que tiveram aqueles carros que vieram para cá, meio que houve uma seleção natural ali, e esses carros ficaram escanteados depois no Os mercado, mais frágeis, né? Acabaram escanteados, as fábricas acabaram até indo embora, e os mais resistentes permaneceram, ficaram. Mas ali, por exemplo, se imaginava que agora vai acabar para as marcas daqui, mas não foi isso que aconteceu. Claro que assim, não, né? Só aumentou a concorrência, o que é bom, porque a concorrência tem que se puxar também. Verdade. Então é legal. Marco, mas eu acho que a gente está numa fase que é um pouco complicado, assim, da gente pensar o mercado como ele era antes, né? Porque o acesso das pessoas com o carro, ele tá bem mais difícil, né? Ele tá bem mais caro, tá mais difícil de tu comprar um carro, de tu pensar, vou trocar o meu por outro zero, e não dá. Do 0 quilômetro, né? E isso vem envelhecendo a frota, né? Então, voltando ali à questão dos carros usados, né? Às vezes a pessoa bota na balança, prefere comprar um usado com dinheiro de um carro zero, enfim. Então a frota vem envelhecendo. Verdade. Isso não é ruim, porque a frota antiga, entre aspas, é boa. Sim, né? Não é como uma frota antiga dos anos 70, que né? se sucateava e não tinha mais peça. Então hoje uma frota antiga, que são carros aí dos anos 2000, ainda já são carros muito bons, já são carros com direção hidráulica, com ar-condicionado, tudo fez direito. É verdade. Sim, porque se a gente for pensar, né, Marco, um Dodge de 1974, por exemplo, ele chegava em 80, 81, 82, sucateado. Ele já estava enferrujado, não tinha mais peça depois para trocar, ele não era um carro tão seguro, tão longevo em termos de manutenção, né? Os próprios Volkswagen também se sucateavam nesse tempo, assim, tipo em 10 anos. Hoje tu tem carros, por exemplo, de 20 anos, né? Um Astra 2005, um Astra 2005 é um carro bom ainda. Excelente, né? Excelente, né? Vários carros aí muito bons. A tecnologia evoluiu na parte eletrônica, né, na parte de consumo, né? Hoje os carros estão mais econômicos e tal. Claro que se pegar um carro mais dos anos 2000 vai ser mais gastador e com menos recursos ali de mídia e tal. Mas são carros muito bons para se usar no dia a dia, para viajar, para tudo. Sim, e a gente conseguiu fazer um carro que não enferruja mais, né? É verdade, tu vê a pintura queimada, mas tu não vê ferrugem no carro. É verdade, né? Melhorou muito, né, essa qualidade de construção dos carros. Construção, segurança, né, que antigamente também nos carros anos 60, 70 não se tinha segurança. Sim. Nos anos 2000 já tem tudo que precisa de segurança. E aí, olha o quanto, por exemplo, o quanto a gente melhorou e o quanto tá difícil de melhorar mais, né? Porque o carro dos anos 70, ele tem aquela cara datado de cromados, de voltinhas. O carro que a dos gente anos acha 80, lindo, aliás. Claro, eu né, tipo, adoro, mas assim, eu gosto de todas as fases, na verdade. Sim. Mas ele é datado. Sim. O dos anos 80, que daí ele começou a perder os cromados e virou quadrado, com linhas quadradas. Sim. Já dos anos 80 para os 90, já não teve tanta evolução no desenho. Sim. Talvez dos 90 para os 2000 a gente evoluiu um pouco mais. E aí, nos 2000, os carros não evoluíram tanto em desenho, mas evoluíram em equipamentos, né? No que eles ganharam, computador de bordo, injeção eletrônica, popularizaram, enfim. E quando chegar agora, em 2020, o que a gente tem? A gente tem de evolução quadras, né? Os pacotes de assistência, o condutor, né? Enfim. Mas o desenho não é tão diferente, né, de um carro de tempos atrás, né? E a gente cita aqui anos 2000 para cima, porque ali naquela janela início dos anos 90, ali que foi permitida a importação, né? Porque até início dos anos 90 não se podia importar, então o carro brasileiro estava muito defasado em relação ao resto do mundo. Verdade. O resto do mundo já tinha
outros equipamentos muito mais tecnológicos que no Brasil, né? E o carro brasileiro ainda estava parado, estagnado nos anos 80 ali com seus facelift, com seus esportivos e tal, mas estava estagnado ali nos anos 80. E aí quando teve a importação, se abriu o mercado, se viu as novas tecnologias e a indústria nacional teve que correr atrás para acompanhar, e aí vieram carros mais modernos, e aí vieram tecnologias de fora. Hoje estamos com carros globais, né? Que é o mesmo carro que é no Brasil é vendido lá fora. Sim. Mas ali nos anos 90 não era, então por isso que teve essa defasagem. A gente criou uma reserva de mercado muito grande com essa proibição da importação. E aí quando lá o Collor disse que os carros brasileiros eram carroças, ele não estava tão errado assim, né? Sim, estava atrasado. A gente estava muito defasado naquela época lá. Sim. Claro que, né, da maneira como o político se coloca, sempre tem uma conotação bem maior, né? Agora, eu acho que a gente está num momento, por exemplo, de uma transição energética muito grande, né? E que talvez o desenho dos carros ele vai equilibrar, vai manter, mas o próximo passo vai ser a gente definir o que a gente quer. Se a gente quer um carro a gasolina, se a gente quer um carro a etanol, um carro flex, um carro híbrido ou um carro elétrico. Sim, no Brasil já está estabilizado o flex, né, padrão. Sim, hoje, padrão, ainda mais que a gasolina, a gente está falando de novas coisas do governo ali, dos 30% de etanol, né? O meu carro não é flex, ele sofre. Pois é, nossos carros antigos aqui, o pessoal do Auto Clássico aqui, vai sofrer um pouco mais com os carros com 30% de gasolina, 30% de etanol, fora outras coisas que colocam na gasolina que, né? Sim, aí não dá nem para saber. Então metade do combustível vai ser gasolina. Mas enfim, os carros atuais, 0 km, são feitos flex, né? Aliás, estamos falando desde os anos 2000, os anos 2000 já começaram a ser flex. Então o etanol para o Brasil já está estabelecido. Agora a questão é se a gente vai para a eletrificação, se vai para o híbrido, ou se vai para alguma outra alternativa. Além do elétrico, também tentam outras alternativas, né? A Toyota tenta... Falar do hidrogênio. A Toyota também, tenta o hidrogênio. Né? Com relação ao puramente elétrico, eu ainda fico pensando, né, se toda a frota fosse elétrica, o quanto de energia a gente teria que produzir no mundo. E da onde ia sair essa energia? Porque aqui no Brasil, ok, a gente tem luz, tem sol, tem vento, e tu ainda consegue produzir, né? Mas fora do país, a gente não sabe exatamente, né, como é que é a realidade. Todo mundo vai ter que ter uma placa solar, né? É difícil imaginar isso. Mas, né? Aí tu tá lá na Patagônia e não tem sol todo o tempo. Ou aqui no Rio Grande do Sul também não tem sol todo o tempo para poder alimentar, né? Então, são várias questões no elétrico aí que ainda me fazem pensar mais que o híbrido é mais a solução, né? Pelo menos para nossa geração aqui, sim, né? Não sei no futuro, mas acho que por enquanto o híbrido é uma solução. Para a estrutura. E aí vem muito a questão que a Fiat lançou do híbrido leve. E aí tem até alguns canais, eu gosto dessa denominação que alguns canais estão dando de semi-híbrido. Porque, óbvio, o motor do Pulse e do Fastback, a propulsão elétrica não traciona a roda, ele ajuda o motor a tracionar a roda, então ele é indireto. Então eu acho legal essa denominação do semi-híbrido. Sim, algumas pessoas dizem que não é híbrido, mas sim, ele é um híbrido. Não traciona a roda, mas é um... Mas ele tem no mínimo um semi-híbrido. Exato, né? Exato. Mas aí tu tem uma tecnologia que ela tem componentes mais baratos, uma engenharia mais simples de ser construída e que tu consegue vender por um preço mais acessível, né? E isso é legal, eu acho que isso seria o caminho para a gente poder ter esse equilíbrio, né? No caso da Fiat é uma tecnologia brasileira, né? Para engenheiros brasileiros, né? Isso é muito legal. Muito legal a engenharia brasileira estar desenvolvendo coisas como na Fiat, como agora no Volkswagen Terra, que foi totalmente concebido no Brasil, engenheiro, design, marketing. Então acho muito, muito legal isso, não precisar da tropicalização, né? É verdade. E o híbrido da Fiat tem as suas vantagens, como em São Paulo, lá que tem o rodízio, então ele não precisa entrar no rodízio. Já é uma tecnologia evoluída de melhorar a capacidade elétrica do carro para os próprios componentes do carro, que não necessariamente a tração das rodas, mas todo o restante, né, do que precisa de eletricidade no carro. Não, e ele efetivamente ele ajuda a economizar combustível. Então, agora, não vai esperar que tu vai querer viajar e vai aumentar, ou vai melhorar o consumo na estrada. Não é na estrada que ele vai melhorar. É para a cidade. É para a cidade.
O híbrido ele inverte a lógica do consumo de combustível, enquanto que num carro puramente a combustão tu tem um consumo melhor na estrada em velocidade constante, o híbrido precisa do anda e para ele te auxiliar mais, e aí é que ele vai equilibrar. Então talvez num Pulse tu vai ter um consumo rodoviário e urbano bem próximo um do outro, né? E principalmente nos elétricos, isso vale, né? A gente já andou em alguns inverte. elétricos, e geralmente eu pego a Freeway, quem é de Porto Alegre aqui, que é do Rio Grande do Sul, sabe que a gente usa muito a Freeway para se deslocar, que é uma estrada. Então o carro a combustão na Freeway é mais econômico, mas para fazer meus deslocamentos na cidade de carro elétrico, eu prefiro ir pela cidade, Sim. porque a bateria dura mais do que se eu consumir toda a bateria na Exato, Freeway. porque daí ela vai se regenerando, né? Exato. Tu vai numa estrada, ela só está despejando carga. Exato. Mas aí, eu só vi até agora movimento da Fiat nesse sentido de fazer uma eletrificação nesses carros que estão não na porta de entrada, mas no segundo degrau, né? Ali no Pulse e no Fastback. Não vi movimentação da Renault ainda, não vi movimentação da Chevrolet, não vi outras empresas se movimentando. Tem aí projetos que a gente sabe da linha da Jeep vir com propulsão híbrida também, de ter um pouco de eletrificação. A própria plataforma Small Wide estava sendo trabalhada para isso, e aí, né, para quem não sabe, a gente já falou em outros casos, mas Small Wide é a plataforma do Renegade, da Toro, da Compass, da Commander, da Rampage, enfim, para poder receber esse sistema, né? Mas não vi ainda em outras fábricas, né? Em outras marcas. Talvez estejam esperando para ver o que vai acontecer, né? No caso da Fiat, se vai ter essa aceitação do público, né? Mas com certeza eles têm tecnologia para isso e basta querer colocar no mercado. Cada marca parece que tem feito uma movimentação. Por exemplo, estou refletindo agora. A Chevrolet está trazendo modelos já eletrificados, já elétricos, num outro padrão para cá, né? Tipo o Blazer, não é a Blazer, é o Equinox EV, que não é a mesma Equinox, aquela a combustão. O Spark agora é outro modelo também chinês que está... parceria com a China. Né? Exato. A Renault estava desenvolvendo uma parceria com uma outra fábrica lá da China para trazer. Claro, o grupo da Stellantis também tem a Leap Motors, né? Então parece que cada marca ou cada grupo de fábricas está se movimentando de um jeito aí. E querendo testar o mercado. A Fiat sempre foi pioneira. Né? Tá aqui mais uma vez a história automobilística aqui provando que a Fiat sempre foi pioneira em vários sentidos ali dos seus carros. E mais uma vez está sendo agora com semi-híbrido, vamos chamar assim. Vamos começar lá do início. O 147 a álcool. Foi uma revolução, porque era motor transversal, usava uma série de plásticos, não usava mais o chassi tradicional. Exatamente. Foi revolucionário. Podem fazer piada com o 147, mas que ele foi revolucionário na época, ele foi. Foi. E depois do 147, a 147 picape, que o meu pai teve uma quando eu era criança, inclusive. E, claro, já era usada, né? Mas a 147 picape foi a primeira picape compacta criada, talvez, no mundo inteiro. Depois a Saveiro meio que popularizou ela, né, esse tipo de carro, e hoje a gente se criou no Brasil um tipo de carro que até hoje existe e que é super aceito em todos os países aqui do Cone Sul, né, do Brasil, Argentina, Uruguai. No Uruguai, então, é impressionante. Então, começando na Fiat. Exatamente. Né? Depois a Fiat teve o primeiro turbo, né, que foi o Uno Turbo. Teve o primeiro 1.0, foi o Uno Mille. Primeiro carro com airbag opcional e o primeiro carro com airbag de série. O airbag opcional era o tipo MPI 96. E de série era a Palio Weekend Stile, que daí todas as Weekend Stile tinham um volante diferente com airbag. Olha aí, e os Adventure também, né? A Fiat veio com essa proposta, depois surgiu, os outros seguiram, né? Como o CrossFox e tal. Então eles lançaram também essa categoria. Então, olha quanta coisa, tem mais coisa da Fiat aí que a gente tá esquecendo, mas a Fiat era sempre inovadora. O Palio e a Weekend elétricos, né? Tinha o Palio de 2004 elétrico, depois de 2011 eles criaram uma Weekend elétrica. Muito antes dessa invasão de carros elétricos que a gente está tendo agora. Já tinha essa propulsão. Então, se a gente vai falar da história da Fiat, rende um podcast específico, né? Só pra gente poder falar, e muito assunto ainda. É verdade, é verdade. E aí é nesse ponto que eu toco, Marco, na questão de o quanto a gente está gerando, né, e estimulando as empresas de fora do país, comprando os carros dessas empresas de fora do país, o quanto a gente está gerando essa riqueza
esse conhecimento, essa criação lá fora e não aqui. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal de tá fortalecendo aqui a indústria nacional, né? Com certeza. Bom, a gente falou da Chevrolet e tem um ponto nessa linha nova da Chevrolet que a gente tem que comentar, que é a história do motor do Onix continuar com a tal da correia banhada em óleo. O que tu acha? Tu acha que essa correia é um problema de quem? Do carro ou do dono? Eu sempre comento, quem me conhece aí sabe, que o problema dos carros, isso vale, voltando para os carros antigos, vale desde o Maré, né, que é tão Difamado. jogador difamado, que o problema não é necessariamente a engenharia do carro e o cuidado do carro. No caso do Maré, ele veio muito cedo para o Brasil não estava preparado para um carro daquela categoria naquela época. Teve um erro também da Fiat de botar no manual lá. Sim, a revisão mais alterada. E agora a história do Onix, né, para voltar para os tempos atuais aqui, que é a manutenção do óleo da correia, porque esse motor já vinha sendo usado em outros carros antes, já vinha sendo usado na linha da Ford, no Ka e no EcoSport. E na Tracker, não era? Acho que a Tracker veio antes do Onix, na nova Tracker, ou não? Esse motor já vinha sendo usado antes do Onix, e não tinha esse histórico de problema, porque era outro perfil de consumidor que talvez fizesse uma manutenção melhor. Quando caiu no perfil do consumidor do Onix, que popularizou muito, e aí entra uma coisa cultural nossa do Brasil, de usar, até com os carros antigos, de usar outro tipo de óleo, de usar, enfim, outras marcas, outras configurações, e os carros antigos aceitavam, o carro atual não aceita mais, e o Onix não aceitou, e aí a correia estoura e tal, e bota a culpa na fabricante. Na verdade, tem que ver qual é o histórico daquele carro que foi danificado, né? Então acredito muito no dono, né? Eu não culpo a fábrica, eu culpo o proprietário. Eu também concordo contigo, porque a gente já experimentou e a gente já viu com o teu primo que tinha o Onix, né, turbo LTZ com um motor. Cara, não teve problema, o carro não teve problema até hoje. O carro comprado desde zero. Sempre feito na concessionária. E não precisa nem levar na concessionária se tu não quiser, mas bota o óleo Dexus, né? Claro. Que é o que tem a propriedade certa. Na especificação correta lá. E aí, a Chevrolet vem, e eu vi vários canais também entrevistando o pessoal, né, da própria fábrica, e o pessoal explicando, olha, não é simplesmente eu tirar uma correia e botar uma corrente, porque esse motor ele é pensado para usar a correia, porque ele tem uma engenharia que a corrente é mais robusta, mais forte, e né, não é simplesmente tu trocar uma tecnologia pela outra, mas eles prometeram agora que a correia está mais resistente, está mais forte, enfim. E aí questionado sobre por que então, já que veio um novo Onix, por que já não trocaram a correia? Porque não é simplesmente trocar a correia. Não, porque teria que desenvolver um motor novo, né? É a engenharia do motor, teria que se usar outro motor, ou um motor novo ou um motor do passado, né? Mas esse motor foi desenvolvido para ter a correia banhada em óleo, e aí, por causa do brasileiro, então eles prometeram que a correia agora está mais resistente a um outro fornecedor. E aí a gente entra numa questão assim... O meu pai tem uma EcoSport nova, porque eles tiveram uma EcoSport antiga, que durou 12 anos, e aí ele quis outra. Nova, diga-se, 18 do meu pai. Que foi a última geração antes dela encerrar. Isso. E aí qual é a questão? Também tem a correia banhada em óleo. É 1.5 3 cilindros e também tem a correia banhada em óleo. Só que o problema é que por mais que eles tenham comprado com 30 mil quilômetros, o que o outro dono fez? Não dá para saber. Então, a recomendação é que essa correia, né, não vai chegar nos 120 mil quilômetros previsto. No caso da Ford, não é o da GM. A GM, a correia deles vai até 200 mil quilômetros. 250, acho. Na Ford é antes, é 120, mais ou menos isso. A recomendação que eu já ouvi chegou nos 60, troca a correia. Para garantir e segue dando a manutenção correta e colocando o óleo correto que tem que ser colocado. E é um pouco a mesma recomendação para o Onix, né? Comprou um Onix usado, já pensa no seguinte, bom, o carro está custando 60 mil reais, negocia uma barganha com o vendedor e diz, olha, é uma manutenção que eu preciso fazer. Tirou da loja, da oficina, né, enfim, da loja em que tu comprou, manda num mecânico especializado, faz a troca da correia e bota o óleo correto. A menos que ele já tenha lá todos os carimbos da concessionária. Exato. Mas é um poder de barganha que pode se ter. E isso a GM está sentindo e está pedindo para que os proprietários levem para a concessionária, que eles fazem lá uma avaliação
Se a correia for identificado que foi feita uma troca errada, eles trocam a correia por um valor bem mais acessível que o de tabela. Não me lembro agora dizer exatamente qual é o valor. Mas, e depois, se tu continuar fazendo com a concessionária, eles dão garantia até 250 mil quilômetros ou 10 anos, eu acho. Sim. Então a GM comprou essa aposta, né? E claro, vai ganhar com as trocas de óleo, né? Então, claro, sim, ela e foi uma sacada inteligente, né? Muito inteligente. Muito inteligente. Porque ela trouxe para si a responsabilidade, confirmou a confiança e a aposta que ela tem no produto e faz o consumidor ir na concessionária. Foi muito inteligente, muito inteligente. Porque a gente sabe também que assim, a gente que tem carro mais velho não leva na concessionária para fazer algumas coisas, né? Eu até fiz troca de óleo na concessionária, mas revisão em si não é uma coisa que a gente tem hábito de fazer. E agora com esses carros mais atuais, mais delicados, não necessariamente na concessionária, claro, se for na concessionária melhor, porque eles vão dar toda a garantia, mas tem que manter muito específico até o tamanho, até o tipo de pneu, tudo, o líquido de arrefecimento, tudo, né? Antigamente, por isso que dá problema nos carros modernos, porque é uma mudança cultural. Antigamente botava água de torneira no radiador, hoje não dá mais. Né? Então... isso é um detalhe, porque, por exemplo, o pessoal fala do óleo do Onix que faz estragar a correia, mas não se lembra que a Fiat lá no Argo usa o óleo 0W20 e ele tem que ser essa especificação para que ele possa lubrificar a corrente, porque a corrente do motor Firefly também precisa ser lubrificada com óleo do motor. E se por acaso entope, o cara bota um óleo que não é o óleo correto, ele vai entupir o duto e vai dar problema no motor de outra forma. E o líquido de arrefecimento, como eu citei ali da água de torneira que se usava antigamente, pode danificar lá o resfriador do câmbio, né, da linha Fiat Jeep. Né? Sim, o trocador de calor. O trocador de calor do câmbio. Então, mais uma vez, pode ser, né, aí não se tem certeza, mas pode ser por falta de manutenção, de ter posto uma água que corroeu. Isso foi o que a fábrica apontou também. Que corroeu lá o sistema, onde mistura água e óleo e aí dá problema no câmbio. Se usar os componentes corretos, não vai ter esse desgaste. A EcoSport antiga do meu pai, que eu quero usar ela como exemplo, seguido ela viu água no radiador. E 2 vezes ela deu problema de rachar um selinho lá do ar quente. Pois é. Então, por quê? Assim, ainda era um dos últimos carros que tolerava essa cultura antiga, e mesmo assim dava problema. Não era uma coisa grave. Tu tá pingando água, levava na oficina, consertava e seguia fazendo a mesma coisa. Né? Depois se fez o procedimento correto. Mas isso ainda vai demorar um pouco e a gente ainda vai ter carro dando problema por causa do dono. E a gente está aqui para ajudar nessa cultura automotiva, né? Com certeza. A gente está até colocando 1.8 como cultura automotiva, porque a gente quer trazer assuntos assim, para que vocês levem também para os amigos, para as pessoas, para a família, essa cultura nova que tem que ter de esquecer como é que se mantinha o carro antigo e como é que tem que se manter o carro novo, né? E estamos falando aqui de combustão, depois poderemos falar ainda dos elétricos ou híbridos. O elétrico ele ainda precisa de um tempo para a gente poder entender a lógica dele, né? Porque o elétrico ele tem muito menos coisas para dar problema, né? Não tem peça de atrito no motor, mas quando ele der problema, como é que tu vai montar? Tu vai conseguir abrir e trocar dentro do motor elétrico só a placa que deu problema? Tu vai conseguir trocar só a bateria, já existe essa tecnologia. É mais uma cultura que a gente vai ter que ir criando, aprendendo e passando para as pessoas, né? Então, por isso que a gente pede sempre que vocês compartilhem tanto esse vídeo quanto os assuntos que a gente está trazendo aqui para que essa cultura cresça, né, com o público que mantém os carros, né, o público que gosta de manter seus carros. Prometemos vários assuntos ainda e eu usar aqui o gabinete do Marco para poder fazer os próximos podcasts aí. Fechado por hoje? É isso aí, eu acho que sim. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal aqui do Autoclássicos. Tá aqui, tem vídeo ainda no YouTube, queremos colocar novos vídeos. Acompanhe porque vai ter muita coisa agora no YouTube. Então fiquem ligados, assinem lá o canal no YouTube, sigam no Instagram que a gente vai estar divulgando também e compartilhem. Spoiler aí do que vem pela frente. Um Volkswagen Touareg V8 que a gente testou, um Renault Kwid com 200.000 quilômetros que a gente também testou. Olha só, de Kwid a Touareg. Exatamente.
E também vai ter ainda uma Space Fox, que foi recuperada, né? De um processo, daquilo que você já sabe que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas vocês vão ver o quão ela está impecável. Essa a gente ainda não gravou, vamos gravar nessa próxima semana, mas ela vai estar aqui no canal. Como Fusqueiro, vai ter Fusca antigo e a gente testou o Fusca novo, que foi o último modelo que foi fabricado, né? Agora saiu de linha, mas vai ter... Então é isso, gente. Vai ter carro de todo tipo. Então é isso. Fica ligado, se inscreve no canal. Tchau e até uma próxima. Valeu, gente. Abraço.